seja bem-vindo ao Diversidade Cultural. O programa dessa semana vai exibir a história dos quadrinhos, como começou essa arte de desenhar que critica, emociona e mexe com o nosso imaginário. Fique ligado, estamos no ar! No início eram cartoons ou caricaturas, mas depois se estabeleceu com as populares tiras. A revista em quadrinhos começou no Brasil no início do século XX. No princípio era a pintura das cavernas, depois os hieróglifos, letras misturadas às figuras, como ainda hoje encontramos nas cartas enigmáticas, ou nesta onomatopeia dos balões. Em 1865, o alemão Wilhelm Busch cria diversos personagens e sequências ilustradas, como Max e Moritz, sendo o precursor dos quadrinhos. Mas foi com a evolução da imprensa americana que esse meio massivo de comunicação surgiu na figura do Yellow Kid, de Richard Outcault, impresso na cor amarela em seu camisolão panfletário, originando o termo jornalismo amarelo, que os conservadores usaram para criticar a imprensa como sensacionalista. Inspirado em Max e Moritz, Rudolf Dirks cria em 1897 Os Sobrinhos do Capitão, ilustrado depois por inúmeros desenhistas. Introduzindo os bichinhos nos suplementos dominicais coloridos, em Crazy Cat com K, George Herman origina o Gato Félix e toda a fauna de Walt Disney. No início do século, Winsor McCay chega ao esplendor no uso da cor e no layout da página dominical. No Brasil, em 1905, é lançada a revista O Tico Tico, que nacionaliza o personagem americano Buster Brown com o nome de Chiquinho. Inaugurando as tiras diárias nos jornais com gags, Bud Fisher apresenta um cidadão muito alto, Mr. Mutt, que conhece logo um cidadão muito baixinho, Mr. Chef, seu companheiro até hoje. Pinduca, Henry, dispensa balõezinhos. Com a Primeira Guerra Mundial e a ascensão americana, os comics passam a retratar a família Yankee dos subúrbios. Durante a crise econômica de 29, nasce a aventura nos quadrinhos. Tarzan, ilustrado por Hal Foster e depois por Hogarth, o Michelangelo dos comics. Também em 29, a ficção científica surge na antevisão do século 25. Buck Rogers, criado por John Dale e desenhado por Dick Hawkins. Como reflexo do gangsterismo, o desenho rude de Chester Gould em Dick Tracy, de 1931. Para concorrer com esses três personagens de sucesso, o King Feature Syndicate abre um concurso que revela o jovem artista Alex Raymond, criador de X-9, o agente secreto roteirizado pelo maior escritor policial de todos os tempos, Dashiell Hammett. Jim das Selvas. E depois da guerra, Alex Raymond lança Rip Kirby. Mas sua maior obra foi Flash Gordon, o mais belo desenho já visto. Se os gregos fizessem quadrinhos, teriam a pureza clássica de sua linha, que mudou a concepção do desenho no mundo. Era helênico.
Influenciou a NASA em seu programa espacial, previu a minissaia, desenhou em 34 o trem Osaka-Tóquio, colocou na neve a roupa de plástico, retratou a tirania da década de 30 e anteviu a libertação. A década de 30 foi a era dourada das criações supra-realistas numa elipse constante do mundo em que vivemos. O escritor Lee Falk compôs o fantasma imortal entre os pigmeus da África, em excelentes desenhos de Ray Moore e posteriormente ilustrado por Wilson McCoy. Antes do fantasma, criara Mandrake, o mágico, auxiliado pelo gigante Lothar, ao lado da princesa Narda, desenhado por Field Davis. Esta sequência influenciou o filme o ano passado em Marienbad, de Alain Resnais, cineasta formado pelos quadrinhos. Milton Caniff, um dos mestres do desenho, conseguiu equilibrar a técnica cinematográfica dos ângulos, enquadrações e cortes, num traço pessoal com um texto de alto nível. Suas mulheres marcaram a época. Além de Madame Dragão e Burma, criou especialmente para os soldados no fronte da Segunda Guerra Mundial, Miss Lace, presença insinuante na mente dos batalhões, exigida pelos psiquiatras que trataram os pin-ups do cinema hollywoodiano com idênticos objetivos. Esta página de Terry e os Piratas foi transcrita nos anais do Congresso. Milton Caniff lança Steve Canyon, impondo padrões tipicamente norte-americanos. Para John Steinbeck, o maior escritor da América é Al Cappy, o criador de Lil Abner, Ferdinando no Brasil, e de toda a simbólica população do vilarejo Brejo Seco, na mais arrasadora crítica social de nossos tempos. Desde Swift, Stern, Cervantes, nada tão crítico surgiu nas letras. Em Super Suspense, Al Cappy satiriza a bomba, New York, o capitalismo, os astros de cinema, os discos voadores, a propaganda, a fome, os políticos, a televisão, a diplomacia, o FBI, o macartismo, o matriarcado e a Coca-Cola. A caça ao marido é satirizada no Dia de Maria Cebola ou nos Martírios de Violeta para agarrar Ferdinando. Al Foster faz o levantamento da Idade Média, o Príncipe Valente. Então, em 38, os habitantes de Metrópolis olham para o céu. É um pássaro, um avião, um homem? Não, era o Super-Homem. Gênesis de uma saga, a dos super-heróis e dos comic books, gibis com histórias completas. Depois vem Batman, Capitão Marvel, Príncipe Submarino, Homem Borracha, Tocha Humana, Capitão América, Nioka e outros. O clímax artístico foi o Espírito, de Will Eisner, influenciado por Chekhov, Gogol e o tratamento cinematográfico de Cidadão Kane de Orson Welles, numa expressionista pesquisa de som, texto e imagens. Em 1950, Schulz lança Minduim, voltando-se para o mundo neurótico das crianças, sendo considerado Freud dos quadrinhos. Na Europa, sobretudo a França, surgem as histórias de sexo, com Barbarella de Forres, Jodelle de Pelaer, Saga de Chan e outras. Coincidindo com os estudos de intelectuais franceses e professores da Universidade de Roma, segundo a comunicação de massas. Misturando as pinturas das cavernas, brucutu, hieróglifos, Yellow Kid, sexo, Minduim, letras japonesas, Bíblia, Barbarella, Kurtzman, Flash Gordon, A Paixão de Cristo, Aninha Pequena Órfã, Mad, Freud, Al Cappy, Karl Marx, Chiquinho, a Segunda Guerra Mundial, Saci Pererê, Nietzsche, Super-Homem, Terceiro Mundo, Dickens, Batman, homossexualismo, pop art, Liechtenstein, ficção científica, Disney, gangsterismo, Kafka, Idade Média, lei seca, fetichismo, Hitler, Pat Donald, Diabo, Mandrake, Julius Pfeiffer, totalitarismo, Boom, Crash, Bang, Toing, Sniff, Smack, Crash, Cops,
a história em quadrinhos reivindica para si o título de 8ª arte do século. Come and see Africa, close to me, Africa. Come and love, Africa. Stars above, Africa. Come and love. Nessa época, as histórias em quadrinhos começaram a se tornar indispensáveis no jornal diário. As histórias cômicas, poéticas e ao mesmo tempo surreal. Confira após o intervalo comercial. As histórias de aventura criaram super-heróis, que foram das revistas para o cinema. Desde o início do século passado, as histórias em quadrinhos criam fantasias de novos mundos na mente humana. O fantasma, o super-homem, o besouro azul e outros heróis se tornavam populares no imaginário das pessoas. Daí pra frente, as duas principais editoras dos Estados Unidos, a DC e a Marvel, começaram a criar os mais variados estilos de heróis. Alguns deles se imortalizaram, como o Batman da DC e o Homem-Aranha da Marvel. Diego Morro, que é professor de publicidade e está fazendo seu mestrado sobre histórias em quadrinhos, fala um pouco sobre os super-heróis. A DC foi a primeira que criou os super-heróis, que começou com o Batman, com o Super-Homem, na verdade o Superman primeiro, depois o Batman, e ela estabeleceu assim a base para os super-heróis. O que são os super-heróis? Essa coisa, né, da roupa, da cueca por cima da calça, essa coisa da dupla da identidade secreta e tal. Só que os super-heróis da DC, eles são o que a gente chama assim, os super-heróis clássicos. É aquela coisa mais, são deuses, né, que ajudam as pessoas. O Batman, por exemplo, é um milionário, o Superman é o maior jornalista da cidade, o Clark Kent, sabe? Eles vivem num mundo como se fossem deuses, assim. A Marvel trouxe os super-heróis pro dia a dia, tornou eles mais reais, assim, sabe? Quer dizer, o Homem-Aranha não tem dinheiro, sabe? Ele tá sempre correndo atrás da máquina, coitado. Se ele aparece machucado numa história, na outra história ele aparecia machucado também. E na DC não tem isso, a DC a história começava e terminava na mesma. Então eles os super-heróis da DC moram, o Superman em Metrópolis e o Batman em Gotham, e os da Marvel não, é Nova York mesmo, o Homem-Aranha mora em Nova York. Então eles trouxeram, e os heróis da Marvel, a grande diferença é que os heróis da Marvel não são perfeitos. É aí que criou uma empatia com esse público novo dos quadrinhos a partir dos anos 60. O Homem-Aranha tem defeitos, ele se arrepende, ele vive chorando, vive reclamando da vida. E o Batman e o Superman, não, sabe? Os caras sabem o que estão fazendo, eles são certos e acabou, eles não têm dúvidas, eles não têm medo. As histórias em quadrinhos surgiram em 1842. O cinema veio quase 2 décadas após, em 1860. Mas isso não comprova que o cinema teve influência dos quadrinhos, apesar de ser inegável a semelhança das duas linguagens, percebidos nos recursos de enquadramento, jogo de luz e movimento. Isso sem contar com o storyboard, que é a sequência gráfica de um filme, ou seja, o primeiro rascunho, o que nada mais é do que história em quadrinho. O professor de cinema da Unisul, Hélio Brega, fala sobre o storyboard e as adaptações dos quadrinhos para o cinema. Quem gosta de cinema gosta de quadrinho. É difícil não gostar, né, ou não ligar uma coisa com a outra, porque quando você vê o quadrinho, você vê o storyboard. Na verdade, a historinha em pedaços de imagem está ali já, né? Que cinema é um monte de pedaços de planos que a gente liga um no outro e conta uma história. O quadrinho é o storyboard. Então, tipo, pra mim a relação do quadrinho com o cinema é muito próxima, apesar de não ter movimento, assim,
quadrinho é cinema. eu vejo e falo, pô, aqui eu tenho uma história. Sem dúvida nenhuma. Mas os quadrinhos são mais do que o produto primário de um filme, são também o produto final, pois há bastante tempo as editoras cedem seus personagens para a elaboração de filmes. Batman foi o primeiro super-herói a ganhar um longa-metragem, em 1966, mas a indústria do cinema só viria a dar importância aos quadrinhos depois do sucesso do filme de Tim Burton, em 1989. Dessa vez, com uma superprodução feita pela mega produtora Warner Bros., e estrelado por Michael Keaton no papel de Batman e Jack Nicholson de vilão Coringa. Com o sucesso do filme, a Warner produziu várias sequências como Batman Returns, Batman Forever, Batman e Robin e o mais recente, Batman Begins. O professor Diego Morro explica o clima do filme. Esse é um filme que o clima tá legal, acho que o clima ele tá um clima adulto, ele tá um clima sombrio, que é o clima que o personagem pede. Mas eu acho que o roteiro ele não ficou uma adaptação fiel. Tem essa coisa do Coringa ser o assassino dos pais do Batman, que não existe isso. Batman foi a referência